Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos o nome de Jesus, paz, provisão de Deus, milagre, sobrenatural e avanço. Oramos em nome de Jesus, para que a tua casa seja visitada pela presença de Deus, que a glória de Deus entre na sua casa, entre nos quartos, leve embora toda a insônia, leve embora todo medo, leve embora toda a insegurança, leve embora toda a ansiedade, toda a perturbação, e eu quero declarar em nome de Jesus, tua casa é bendita, teus filhos são benditos, teu casamento é abençoado, tua família é uma família escolhida, separada pelo Senhor, e nós oramos pela salvação de todos eles, que todos da tua casa conheçam a Cristo, que todos da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Deus. Oramos para que toda dor na alma, oramos para que toda aflição, todo sofrimento se converta em alegria, se converta em prazer, se converta em grandes testemunhos para a glória de Deus. Oramos também para que cada um dos teus assuntos seja resolvido. Oramos para que o Senhor intervenha. Oramos para que o Senhor abra o céu sobre ti. Oramos por milagres de todo tipo, no nome de Jesus. Meu Deus, libera do teu favor. Libera do teu poder sobre essa vida. No nome de Jesus, eu te peço, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Tem uma palavra profética hoje para o teu coração. E eu sei que Deus vai falar contigo. Eu não sei como é que foi seu dia. Eu não sei os desafios que você ainda tem pela frente. Mas eu sei de uma coisa. Se Jesus te trouxe aqui nessa oração, é porque Ele vai falar contigo e Ele tem um propósito. Um propósito muito grande de você estar aí ouvindo. Eu estava lendo um testemunho de uma irmã que acompanha aqui nossas orações, o nome dela é Lucinete, e ela escreveu assim: a paz, eu venho contar uma grande bênção. Eu tenho uma prima que já tem 15 anos de casada e não engravidava, e eu vinha orando por ela junto com o Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Ela está grávida já de 2 meses. Obrigado por tudo. Que Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe o Senhor sempre. Gratidão por nos ensinar a interceder uns pelos outros. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família grandemente. E também recebi o testemunho da Marineuma. E ela escreveu assim: o primeiro testemunho foi sobre uma casa que há 24 anos estava à venda. Fiz o propósito de oração e a casa foi vendida. O segundo foi a cura da tireoide. Toda vez que o Senhor orava pela cura da tireoide, eu tomava posse e agradecia a Deus. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, para Ele não há impossíveis. Bem, eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. E essa palavra está em Gênesis capítulo 37, verso 12. Eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Preste atenção nessa palavra, Gênesis 37, verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem.
E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, de várias cores que traziam, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre nós a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Sabe o que eu acho incrível aqui nessa passagem? Eu vejo os ciúmes que os irmãos de José tinham dele. Tudo porque José, ele tinha algo que o distinguia. Ele era não só um sonhador, mas ele tinha o favor do pai. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para ele, colocou sobre os ombros dele. Jacó o amava. Muitas vezes pessoas ficam incomodadas com a nossa felicidade. Pessoas ficam incomodadas com aquilo que nos distingue delas. Talvez alguém esteja incomodado por você ser uma pessoa, excelente no seu trabalho. Talvez alguém esteja incomodado na sua família porque você está prosperando. Talvez as pessoas estejam incomodadas com você porque você é uma pessoa para frente. Você é uma pessoa que está conquistando, Você é uma pessoa que está vencendo. Você é uma pessoa que está cheio de testemunhos agora. Sua vida antes estava derrotada, mas Jesus entrou na tua vida e você está tendo experiências com Deus e você está compartilhando essas experiências e em vez de algumas pessoas ficarem felizes com você, elas acabam ficando tristes. A Bíblia diz que José teve sonhos. Antes do pai dar para ele essa instrução, dar para ele essa responsabilidade de ir até os irmãos, de ver se os irmãos estavam trabalhando direitinho. E eu fico pensando o seguinte, os irmãos de José tudo eram mais velhos do que ele. Por qual motivo Jacó iria fazer esse monitoramento nos irmãos de José? Porque provavelmente não eram pessoas de caráter, não eram pessoas de integridade. Então, como Jacó confiava em José, Jacó disse: meu filho, vai lá e vê o que teus irmãos estão aprontando agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus ele vai nos colocar em determinadas situações e essas situações elas vão de alguma forma despertar um incômodo na vida dos outros. E foi o que aconteceu com José. José despertou um incômodo com os irmãos dele. E a Bíblia diz que um dos irmãos já tomou José e lançou ele na cova. E José foi vendido por uma caravana, para uma caravana de ismaelitas, uma caravana que vendia homens. E essa caravana já havia saído há muitos meses antes de José chegar ali. Essa caravana já havia partido da sua casa e estava indo a caminho da casa de Potifar. Olha como Deus orquestra as coisas. Deus já sabia tudo que José ia passar. Deus já sabia tudo que José iria enfrentar. Nos sonhos que Deus deu para José, Deus não revelou o processo. Deus só revelou o final do processo. E Deus faz exatamente isso com a gente. Quando Deus tem projetos para a nossa vida, quando Deus ele tem sonhos para a nossa vida, quando Deus nos mostra, o que Ele tem reservado para nós, geralmente nós não vemos tudo aquilo que vamos passar. Nós só vemos a promessa.
Eu tive um sonho há muitos anos atrás e nesse sonho quando eu tive não foi na verdade um sonho, foi uma visão que eu tive. Quando eu tive essa visão, eu estava reunido na sala de casa com outras pessoas, nós estávamos orando. Não havia ainda uma igreja constituída, nada disso. Eu estava ali junto com eles orando. E sabe, naquela época eu tinha 17 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade. E eu estava ali naquela sala. Eu estava junto com aquelas pessoas e de repente eu tive uma visão. E a visão que eu tive, eu vi um ginásio de futebol lotado de pessoas. Lotado de pessoas. Eu vi alguns balões azuis com letras amarelas e havia uma plataforma muito grande, sabe? Uma plataforma grande que ia de um lado ao outro e eu via muitas cadeiras atrás. E eu estava ali naquela plataforma e eu estava ministrando. Eu estava com o microfone na mão. Quando eu relatei a visão que eu tive, eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas, mas, sabe, aquela visão, anos mais tarde, se concretizou na minha vida. Só que Deus não me revelou o processo. Ele me revelou a promessa, mas não me revelou o processo. Ele não me revelou tudo o que eu iria passar. Ele não me revelou os desafios. Ele não me revelou, sabe, as lutas que eu iria enfrentar. Não, ele só revelou que um dia eu estaria ministrando a multidões, como de fato. Agora, nesse momento, estou ministrando a multidões. Todos os dias ministro a multidões. E glórias a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? José, ele manteve a promessa aquecida no seu peito. Apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, apesar do seu desafio, apesar das lutas, José mantinha a promessa de Deus dentro de si, a promessa que Deus havia mostrado. Eu creio que essa promessa manteve José nos dias escuros, manteve José nos dias da tempestade. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algumas coisas. Bem, Deus já tinha tudo planejado, como eu disse. Deus já sabia que aquela caravana iria passar e que aquela caravana iria levar José até a casa de Potifar. Porque o começo da mudança da vida de José não foi quando ele recebeu a túnica do pai. O começo da mudança aconteceu quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi vendido como um escravo pelos irmãos. E então ele foi levado até a casa de Potifar. Eu quero que você entenda que Deus guia os seus passos. Ele não só está no controle da sua vida, mas Ele também está controlando todas as circunstâncias à sua volta. E isso é maravilhoso. Então, algumas coisas você não entende o porquê que está acontecendo com você. Você não entende o porquê de alguns desafios. Você não entende o porquê de algumas lutas, mas tudo está corroborando para o seu bem. Ou seja, José passou de filho favorito, usando manto colorido, a escravo de uma terra estrangeira, trabalhando para um egípcio chamado Potifar. Pode parecer, sabe, que não é justo o que aconteceu com José, mas Deus estava preparando todo o caminho para que José chegasse ao governo do Egito. Às vezes tem coisas que a gente passa na vida que a gente não quer passar. Talvez você já tenha pensado assim, puxa, eu não quero passar por isso, mas Deus está permitindo você passar por algumas coisas, porque Deus já preparou um caminho para você. Deus já preparou algo maior para a sua vida. Deus já preparou algo que você precisa passar por isso. Então, ainda que você diga assim, não, mas eu não quero, eu não quero viver isso, bem, mas o que Deus tem reservado para você é melhor. Ou seja, quando José chegou diante do faraó, depois de ele ter passado na casa de Potifar, ter sido injustiçado, a mulher o acusou, a mulher de Potifar o acusou dele ter querido forçá-la a estar com ela. José foi jogado numa prisão, ficou vários anos na prisão, até chegar ao governo do Egito, até Deus o colocar como governador. Por isso, eu tenho um conselho para você, se desapegue do manto colorido. O que seria o manto colorido? O manto colorido, ele representa
uma etapa da sua vida, uma memória, um ciclo que se encerrou. Quando o manto foi tirado de José, o manto foi tirado dele para que lá na frente um novo manto fosse colocado sobre ele. Então, às vezes, Deus tira algumas coisas de nós para colocar outras coisas sobre nós, coisas maiores. Então, José, perdeu a túnica colorida. Os irmãos dele foi a primeira coisa que arrancaram dele. Mas ele não perdeu o manto de governador que estava preparado para ele lá no futuro. O que Deus tem em seu futuro é tão incrível que você nunca mais reclamará do passado. Deus fará algo inusitado, incomum, que o catapultará a um novo nível. A sua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Em nome de Jesus, pega aí essa palavra. A tua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Se a porta fechou, aceite. Siga em frente. Nós não queremos aceitar algumas coisas na nossa vida, mas Deus manda dizer para mim e para você, aceite e siga em frente. E isso é o projeto de Deus. Você não vê, ouve, nem imagina para onde Deus está lhe levando. Por isso que, em meio às turbulências da vida, apenas confie. Apenas confie, apenas tenha fé de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no escape. Deus está trabalhando, em um outro tempo na tua vida. Deus está trabalhando para algo melhor que está aí à frente. A última vez em que os irmãos de José o viram foi num poço. Abatido, sem futuro, mas Deus tem a palavra final. Eles conheciam José do poço, mas então quando passaram por necessidade, eles conheceram José que foi governador do Egito. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez algumas pessoas viram você, em um outro tempo da sua vida, mas elas verão você num tempo ainda muito melhor, em nome de Jesus. Eu fico imaginando, a última vez que os irmãos de José o viram, ele estava lá, abandonado no poço, sendo vendido, sendo levado. Mas agora, eles estão vendo um outro José. Eles estão vendo um homem poderoso. Eles estão vendo um homem que estava governando. Eles estavam vendo um homem que foi levantado por Deus. Bem, nunca limite ou menospreze o que Deus está preparando para a sua vida. Porque Deus está preparando coisas grandes. Deus está preparando coisas maiores. O poço é apenas temporário. Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Escreva aqui nos comentários, Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está agindo. Há um operar de Deus, há um trabalhar de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre você. Quero também fazer uma declaração profética em nome de Jesus sobre ti, sobre a tua casa. E se você recebe essa declaração, levante uma das mãos, e se você não pode levantar uma das mãos, simplesmente concorde comigo. Quero declarar em nome de Jesus. O Deus que te tira do poço vai te levar ao governo. O Deus que permitiu que tirasse a tua túnica colorida vai colocar sobre a tua vida uma túnica de governo. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você achava que era uma perda, aquilo que você achava que era uma vergonha, Deus transformará em algo de grande honra, em algo extraordinário que servirá de testemunho para a tua família, para os teus colegas de trabalho, para a tua igreja, para as pessoas próximas de você, no nome de Jesus. O poder de Deus te catapultará para um novo tempo, para um tempo de rompimento, para um tempo de avanço, para um tempo de milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra e essa instrução? Glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Nós estamos, essa semana, na Academia Kingdom Global, nós estamos presenteando com 21 e-books aqueles que fazerem a sua inscrição para a Academia Kingdom Global. E um detalhe, por menos de R$10,
certo? Até domingo ao meio-dia, nós queremos que você experimente a academia aqui no Global. Você vai ganhar esses 21 e-books para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. São e-books, livros digitais, que vão te abençoar muito. Eu gostaria que você experimentasse a academia, por isso que a gente está fazendo isso. E você pode ficar um mês na academia, sabe? E se você não gostar ou achar que não é bom, antes de finalizar os 30 dias, você cancela. Simples assim, ou entre em contato com o nosso pessoal, eles ajudam você a cancelar. Mas eu gostaria que você experimentasse. Eu sei que você vai experimentar, você vai gostar e você vai querer caminhar mais perto da gente. O ano que vem, até dentro da academia, nós vamos ter um dos módulos que vai ser de teologia, dentro da academia. Fora todos os módulos que nós já temos lá, todos os eventos que nós já temos lá, os e-books que nós temos lá, enfim, é muita bênção. Por menos de R$10, experimente. E se não quiser renovar, fica a seu critério, tá bom? Daí você cancela. Se não conseguir pelo meio normal ali, entre em contato com o nosso pessoal, que a gente está aqui para ajudar você, para ser bênção na tua vida. Eu espero que essa academia possa te ajudar. Inclusive eu estou com a mesa de conselhos, hoje eu tive a mesa de conselhos às 9h45 e amanhã vou ter também a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tenho ao vivo com todos os meus alunos da academia. Eu tiro dúvidas deles, respondo para eles, dou uma palavra de ânimo, dou uma direção profética, ajudo eles a entender o que Deus está querendo falar com eles. Então, se você quiser ter essa proximidade conosco, tá? O link da academia para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, que é a Academia Quindo Global. Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. E neste sábado nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vou transmitir aqui pelo meu canal, tá? A Vigília do Espírito Santo. Nós teremos ela presencial e online. Presencial será em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu vou estar com meu amigo Samuel Felipe Coelho. Vai ser uma grande bênção. Vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo de fortalecimento espiritual. E se você quiser nos visitar aqui em Santa Maria, eu e a minha esposa somos voluntários na igreja que assumimos aqui, na rua Carlos Ur, número 935, em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, temos o prazer de servir nessa igreja. Essa igreja foi meu pai que começou, certo? E agora nós estamos à frente dessa igreja. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção. Domingo tem Santa Ceia, tanto às 9h30 quanto às 20 horas. Eu ministro às 9h30. Mas se você não conseguir vir às 9h30, vem às 20 horas, certo? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção lhe receber em nome de Jesus. Somos voluntários. Por que eu digo que somos voluntários? Eu e a minha esposa, a gente decidiu já faz alguns anos, não queremos salário da igreja, não queremos recurso da igreja. Ao contrário, queremos ser abençoadores na obra, abençoadores no reino de Deus, certo? Então tudo que a gente faz ali é voluntário. Fazemos por amor, fazemos de coração e tem sido uma grande bênção, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe com 10, com 20, com 100, com 200 pessoas essa oração. Nos ajude, certo? Nos ajude a levar a palavra mais longe. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome.
Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Quero te abençoar agora, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Amém? Coloca a tua necessidade aqui nos comentários. Coloca o teu desafio aqui nos comentários. Nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está enfrentando um momento de doença, um momento de desafio financeiro, um momento, de problema dentro de casa, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você em nome de Jesus. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toca com o teu poder na vida dessa pessoa, toca com o teu poder na sua casa, toca com o teu poder na sua família. Oramos, ó Deus, para que todo tipo de bloqueio espiritual seja quebrado, todo tipo, Senhor, de influência do mal contra essa casa, contra essa família, não prospere. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, eu peço a tua bênção sobre essa casa, eu peço a tua bênção sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que a tua paz toque nessa vida, a tua paz toque nessa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa, o Senhor traga cura, o Senhor traga libertação, o Senhor traga mudança, o Senhor mude a história dessa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, Pai, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, Pai. E eu peço uma intervenção do céu. Eu peço um milagre. Eu peço, Senhor, coloca a Tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e opera maravilhas, Pai. Opera maravilhas, transforma essa realidade, muda o que essa pessoa está passando, o que a sua família está passando. Dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela. Senhor, quebra agora as correntes espirituais, aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que impede que essa pessoa seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda ação contrária, que toda ação do inimigo seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Que todo laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de obra maligna invocada contra essa família seja quebrada. Eu oro, Pai, para que um refrigério espiritual entre nos lares agora, um refrigério do Espírito, que a paz de Deus enche essa casa, a alegria do Senhor enche essa casa. No nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, uma virada nesse ambiente. Uma virada em nome de Jesus. Tudo aquilo que era dor, que se transforma em alegria. Tudo aquilo que era mal, que se transforma em algo de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus. E declaramos: Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é o Senhor dessa casa. Invocamos a presença do Senhor e pedimos intervenção. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração agora e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o teu lar que este mês de dezembro toda a tua casa será visitada por bênçãos, por respostas divinas, por um liberar sobrenatural de Deus. Haverá experiências com Jesus. Haverá obra do Espírito Santo na tua casa. Oramos em nome de Jesus para que recursos sejam liberados, portas que estão trancadas, recursos que estavam bloqueados, sejam agora liberados. Oramos para que este mês seja um mês de bênçãos, seja um mês de conquistas, seja um mês de vitória, seja um mês onde caminhos serão abertos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda a tua casa seja visitada pelo poder de Deus. Senhor, visita-os com o teu poder, visita-os com a tua graça.
em o nome de Jesus Cristo, que haja uma visitação do céu, que haja um liberar do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, que caia por terra as barreiras, que caia por terra as existências espirituais, e nós profetizamos bênção na tua casa, profetizamos paz na tua casa, profetizamos alegria na tua casa e um renovo de Deus. Também pedimos ao Senhor a força que só o Senhor pode nos dar, que você receba a força de Deus na tua vida, força do céu, força do alto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também ler um testemunho aqui de uma irmã que acompanha nossas orações. O nome dela é Josilete e ela escreveu assim: a graça e a paz. Eu venho falar das maravilhas que Deus tem feito em minha vida através das orações. São muitos testemunhos, mas começarei com a libertação total de vícios, da qual fui prisioneira por quase 20 anos. Olha aí. Também testemunho a restauração do meu casamento, depois de 3 anos separados. E ainda o abrir de portas sobrenatural para a nossa empresa, ao fazermos o propósito da carta para Deus. Obtive um resultado nas finanças, um agir, um mover sobrenatural nessa semana e fechamos nosso primeiro contrato de exportação. Um contrato que mudará a nossa vida e a vida das famílias envolvidas direta e indiretamente. Agradeço a você por nos ensinar a ouvir a voz do Pai e por nos mostrar que Jesus sempre esteve e sempre está vivo entre nós. Glória a Deus, mas que testemunho bonito, irmã. Olha quanta coisa boa acontece quando a gente se coloca em oração. E talvez você está aí pela primeira vez aqui nessa oração. Eu quero dizer que você é bem-vindo e dizer que se Deus te trouxe até essa oração, é para mudar a tua vida. As pessoas não persistem o suficiente. As pessoas não se mantêm em oração o suficiente. Mas quando você se mantém em oração, a sua vida muda. É por isso que eu quero aqui lançar esse desafio para você. Firme na oração. Firme na oração e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. Amém? Deus, não é eu, é Deus. Deus vai fazer na sua vida. Então faça um propósito com Ele, de estar aqui nas orações. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Já estamos fazendo isso por anos e cremos. Sabe, não teríamos milhares de pessoas nos acompanhando no Brasil e nas nações. Deus não estaria abrindo portas para mim como me abriu a porta da televisão, se Ele não estivesse conosco. Se a sua presença não estivesse conosco. Eu ensino aqui sobre ouvir a Deus, eu ensino aqui sobre oração. E eu sei que isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por isso, eu convido você a firmar nas orações. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Por gentileza, manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Mande, sabe, para os colegas de trabalho, mande para o chefe, mande para as pessoas próximas de você, abençoe alguém com essa oração. É fácil de compartilhar. Tem um botão aí compartilhar, em alguns tem uma setinha, que é só clicar nessa setinha e você consegue compartilhar. Alguns tem um botãozinho em cima assim, que é como se fosse um ponto final. Clica ali, também consegue compartilhar, ok? Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração em Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero que você entenda o seguinte. Jesus estava andando sobre as águas. Eu sei que a gente não vê isso todos os dias. E os discípulos provavelmente nunca tinham nem visto e nem ouvido ninguém andar sobre as águas. E aqui começa a primeira palavra. Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus tem o prazer de fazer coisas na nossa vida que nunca vimos, que nunca ouvimos. Ele é Deus para agir na minha vida e para agir na tua. E não podemos ter medo daquilo que Deus quer fazer. Não podemos ter medo daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Ele quer nos mostrar. Assustou os discípulos. O que Deus mostra sobre o futuro da gente pode nos assustar. O que Deus mostra sobre o que Ele tem preparado para a nossa vida pode nos deixar apavorados, literalmente. Mas devemos entender que se Ele está nos mostrando algo sobre o nosso futuro ou sobre uma promessa que Ele tem para a nossa vida, é porque certamente, Ele está nos preparando também para viver aquilo. Pedro e os discípulos estavam no barco. Jesus estava andando sobre o mar. E daí ele disse, sou eu, não tenho medo. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Poucas pessoas têm a atitude de Pedro. Para você ver, tinha quantos ali dentro daquele barco? Mas somente um decidiu ir até Jesus. Somente um creu que poderia chegar até Jesus. E Jesus disse para ele, vem. Nós vamos estar diante de promessas de Deus a vida toda. Principalmente quando Deus ele se revela ou quando Deus mostra algo para a gente. Mas poucos vivem a promessa. Poucos vivem o que Deus mostra. E sabe por que poucos vivem? Porque poucos têm a atitude de Pedro. A atitude de Pedro foi uma atitude que nós chamamos de disruptiva. O que é uma atitude disruptiva? É uma atitude que tira você do status quo. É uma atitude que faz, você fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. Você não está preso ao piloto automático. Você não está preso, a um sistema. Você está aberto. Você está aberto ao novo de Deus. Você está aberto a uma renovação do Espírito. Você está aberto a algo que Deus, Ele tem o poder e quer fazer na nossa vida. Então, a palavra para você hoje aqui, e essa é uma palavra profética, é uma palavra que você tem que entender como uma palavra do Espírito, uma palavra de Deus para a sua vida, é que Deus Ele quer, que nós venhamos a crer que coisas maiores são possíveis. Coisas maiores são possíveis, principalmente quando nós ouvirmos a voz de Deus. Porque Pedro só começou a andar sobre as águas quando ele recebeu o comando do céu. Quando você recebe um comando do céu, você rompe com o natural. Quando você recebe uma direção do alto, você rompe com as limitações que foram impostas ou foram colocadas no seu caminho. No nome de Jesus, a minha oração, por você, é que você possa viver o que Deus tem para a sua vida, mas que você aguarde os comandos do céu. Aguarde as direções de Deus para a sua vida. Aguarde, aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Os meus maiores arrependimentos foi não ter ouvido a Deus em momentos chaves da minha vida. Os meus maiores arrependimentos,
foi não ter dado atenção às inquietações do Espírito, aos chamados de Deus para a minha vida em um determinado momento. Por isso eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com seus ouvidos atentos aos comandos do céu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Pedro começou a andar sobre as águas. O sobrenatural só é liberado quando você tem uma atitude disruptiva, quando você faz o que ninguém está fazendo, quando você segue um comando do céu. Então pode ser loucura, mas ao mesmo tempo é um agir de Deus. Ao mesmo tempo é um agir de Deus. Às vezes, sabe o que eu aprendi sobre ouvir a Deus? Às vezes não é que Deus esteja dizendo não para algo, mas Deus está dizendo que você precisa se preparar melhor para quando você tiver a oportunidade. Então, muitas vezes nós temos uma reunião ou nós temos um compromisso e Deus nos coloca uma inquietação e a gente pensa, não é para mim ir naquela reunião. Às vezes não significa que não é para você ir na reunião, mas significa que você vai ter que ter muita cautela com as suas palavras, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, você vai ter que ter muito cuidado, sabe, com aquilo com a forma como você vai falar as coisas, com a forma como você vai dirigir as coisas que estão ao seu redor. Então o Espírito Santo, ele nos prepara para um momento, ele nos prepara para um posicionamento. O Espírito Santo nos prepara e nós precisamos ter calma, precisamos ter também um posicionamento firme para nos manter guiados por Deus e sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz então que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para as circunstâncias e ele viu, sabe, aquele mar revolto, ele viu a força do vento e ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Isso é loucura. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, ou seja, ele foi como puxado para baixo. É claro que Pedro, ele sabia nadar, mas sabe, no meio de um mar revolto, nem o melhor nadador, ele consegue muitas vezes lidar com aquilo, com aquela força da natureza. Mas eu entendo, sabe, eu entendo e creio que Deus, quando nos coloca numa situação e nós estamos debaixo de um comando dele, ele vai nos sustentar. Então, não fica com medo, sabe, das dificuldades, não fica com medo das contrariedades, não fica com medo do mar revolto, porque se Deus está contigo, Ele vai te manter. Se Deus está contigo, Ele vai te segurar. Se Deus está contigo, se você está obedecendo uma instrução de Deus, então está tudo bem. Então está tudo em paz. Então Deus guiará todas as coisas, conduzirá todas as coisas e teremos vitória total e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de Deus. De repente Deus te deu um comando, siga esse comando. E se Deus tem coisas grandes para a tua vida, te prepara. Te prepara para sair do barco. Tá? Te prepara para caminhar no sobrenatural. Te prepara para viver debaixo de uma palavra. Para viver debaixo de uma palavra. E nós sabemos, viver debaixo de uma palavra é diferente de estar com todo o dinheiro no bolso. Entende? Andar debaixo de uma palavra é crer, mesmo que você não esteja vendo. É crer que Deus vai intervir. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai te surpreender, Deus vai manter você, Deus vai te segurar, Deus vai amparar você de todos os lados e você será guardado pelo Senhor, você será protegido pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha recebido essa palavra, espero que você tenha recebido essa instrução divina. Amém? E eu quero agora, nesse momento, eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso, deixa eu falar para você de algo que nós fizemos aqui. O Senhor tem nos abençoado muito na Academia Kindle. Inclusive,
Hoje pela manhã, às 9h45, eu entrei ao vivo na academia. Amanhã eu vou entrar ao vivo na academia e quarta eu vou entrar ao vivo. O que eu faço quando eu entro ao vivo na academia? Eu dou conselho para as pessoas. Eu ajudo elas a entender o que Deus está falando. E isso é exclusivo para os meus alunos que já nos acompanham lá. Lá eles são discipulados, lá eles recebem muito de Deus. Nós temos vários módulos, conteúdos exclusivos dentro da academia. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global, certo? E agora, quem se inscrever para a academia até domingo ao meio-dia vai receber 21 e-books, olha só, 21 e-books, que bênção, tá? E-books são livros digitais para você ler no seu iPad, no seu computador, no seu celular, tá? Você pode ler a qualquer momento 21 e-books. E também nós fizemos algo para que vocês experimentem a academia. Então, o primeiro mês da academia, para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, será menos de R$10. Menos de R$10. Fizemos isso para você conhecer a academia, para que você, possa experimentar o que nós experimentamos dentro da academia. A academia, para mim, é um sonho realizado. Foi algo que Deus me deu e eu creio que ali Deus está preparando pessoas. Ali Deus está preparando pessoas. Então, se você quer se tornar nosso aluno na academia, quer experimentar um mês, depois você pode cancelar, certo? Se você não quiser, antes ali de findar os 30 dias, você entra ali e cancela, tranquilo, certo? Mas gostaria que você experimentasse. Você vai ver que benção que vai ser, também vai ter acesso a todos esses e-books e tenho certeza que você e sua casa aí vão ter um mês de mesa farta, um mês de mesa farta, porque tem muito conteúdo bom aqui dentro da academia aqui do Global, amém? E também vários professores ali, ensinadores, ministros, pastores, eventos, enfim, a academia tem muita coisa. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Hoje mesmo, se torne nosso aluno, assim também você vai estar nos ajudando em nossos projetos e que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, ok? Certo. E agora eu quero declarar o Salmo 91 e tenho 2 recados. Nesse final de semana, sábado, nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Sábado às 18 horas, eu vou transmitir do meu canal e você que quer estar no presencial conosco, o endereço da igreja, que eu e a minha esposa somos voluntários, é Rua Carlos Ur, número 935, certo? Então, eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nesse final de semana, sábado nessa Vigília do Espírito Santo, e no domingo pela manhã teremos Santa Ceia do Senhor, nessa igreja, na Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, ok? Vamos lá? Deixa eu declarar o Salmos 91. Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários qual o desafio que você tem essa semana. Qual o desafio que você tem esse mês? Coloca aí, nós vamos orar. Coloca aí qual que é o teu desafio e nós vamos entrar firmes em oração,
em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo, gente. Você não está aqui apenas numa oração, sabe, de uma live. Não, nós somos um grupo de intercessão. Tem intercessores aqui nessas orações do Brasil e do mundo. Então você não está aqui numa live, num vídeo. Não é só isso. É um grupo, é uma comunidade de oração. Tem muita gente que é muito forte na intercessão, que está aqui concordando comigo, profetizando junto comigo. Então, sabe, aqui você vai sair fortalecido em nome de Jesus. Teve um senhor que foi nesse domingo na igreja e ele assim, não tinha ido em igreja evangélica ainda, pelo menos foi o que eu entendi da parte dele. E ele, quando ele entrou na igreja e eu estava cumprimentando as pessoas, ele sentiu, sabe, um arrepio que cruzou todo o corpo dele. Ele achou aquilo ali diferente. Aí começou o louvor da igreja, né? 15 minutos ali de louvor. E daqui a pouco ele disse que ele sentiu uma sensação tão forte dentro dele. Sensação boa. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele disse assim que é algo que nunca ele tinha sentido na vida. É a experiência com Deus. É quando uma pessoa tem uma experiência com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, sabe, ela é marcada, ela é tocada de uma forma especial e sobrenatural. Você não tem ideia. Sabe, é que a gente pensa que sabe de tudo. Não, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Deus pode agir na sua vida de uma forma especial, de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu convido você a estar com a gente. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora cada pessoa que está orando junto conosco. No nome de Jesus, nós queremos profetizar e eu quero fazer uma declaração profética em favor dela e em favor da casa dela, Pai. Eu quero declarar que ela vai viver coisas novas. Eu quero declarar profeticamente que ela vai viver o extraordinário, ela vai ver promessas de Deus no caminho dela. Ela vai receber palavras de avanço, ela vai receber palavras proféticas, ela vai receber instruções do alto, seja por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias ou por meio da própria palavra, da própria leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo irá trazer para ela promessas que o Senhor tem reservado para ela e para toda a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a tua casa vai ter experiências com o Senhor e experiências de coisas maiores, coisas que vocês nunca pensaram, que nunca ouviram nem imaginaram. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do vivo Deus, libera teu poder agora. Que a tua presença, Senhor, envolva cada lugar. Que cada lugar seja envolvido pela graça divina. Que cada lugar seja envolvido com a presença divina agora. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa casa, essa família seja visitada pelo Senhor. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Quebra as correntes espirituais na vida dessa pessoa. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, 20 anos presa em vícios. E o Senhor a liberta completamente. Senhor, liberta todas aquelas pessoas que desejam a libertação, que querem a libertação. Toque-as, Jesus, com o teu poder agora. Toque-as, Espírito Santo de Deus. E eu oro para que o sobrenatural de Deus seja liberado aqui nessa oração. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda aflição renda-se a Jesus. Que a ansiedade vá embora. Que o aperto no peito seja arrancado. E que a paz de Jesus Cristo, a presença de Deus, envolva toda a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Me ajude a compartilhar com outras pessoas. E você que não é meu aluno na Academia Kindle, vem se tornar nosso aluno. Você vai ver. Você vai ver. Vamos caminhar junto. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, sua família, visita seus negócios, visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse, faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração 2 orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão a Deus. O Senhor me deu essa direção e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente, até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão, certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo, distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra,
fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? E eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falado um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se fala, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco. Que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas. Ele usa distrações, coisas para te distrair. Coisas, inclusive, que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo. Mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você.
Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas, perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas, não. Tem perdas que não é para o teu mal. Tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar como uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas, como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas. São pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas. Até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras. Ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela, uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você, e você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar. Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar
para que ela se dê mal, ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus, pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer de alguma forma caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9 e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho. 3 dias de conselho. Segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma bênção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro.
Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas, tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós três vamos estar ministrando essa vigília, vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia. Então, tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91. Já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha. Compartilha uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração,
Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe essa casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais.